hora 31 minutos, a gente até quer começar esse programa de outro jeito, mas infelizmente tem muitos dias em que isso não é possível, né, gente? Hoje, infelizmente, a gente começa o nosso programa destacando mais um caso de uma mulher que morreu vítima de feminicídio. Olha só essa história. Um homem de 31 anos foi preso em flagrante, suspeito de agredir e matar a mulher de 29 anos na cidade de Camaçari, aqui na região metropolitana de Salvador. De acordo com a Polícia Civil, ela teve uma lesão no baço, o que provocou um sangramento interno. A situação aconteceu na madrugada de ontem. Equipes do SAMU foram chamadas para atender a vítima, que teria passado mal durante a noite e sido encontrada já sem vida pelo suspeito. Após a unidade médica chegar ao local, esse homem contou que a mulher tinha feito uso de bebida alcoólica durante 3 dias seguidos sem se alimentar corretamente. Mas ela apresentava diversos hematomas visíveis pelo corpo que não tinham nada a ver, eram incompatíveis com essa versão, com essa história que o suspeito falou, que esse homem falou. Além da lesão no baço, a polícia identificou várias manchas na pele, indícios da violência sofrida, infelizmente, por essa mulher. Testemunhas confirmaram que ela sofria, sim, violência doméstica, que já tinha sido agredida anteriormente, chegando a fraturar um braço e o maxilar. Na delegacia, o investigado negou ter praticado feminicídio, mas aí ele confessou que agrediu essa mulher aí, que ele chamava de companheira, mas um companheiro não faz nada disso, né? Em 2025, preste atenção nesses números, ano passado, foram registrados 102 feminicídios na Bahia, sendo 12 na capital baiana. Esse ano, 2026, até o dia 5 de fevereiro agora, 13 mulheres já foram mortas em todo o estado. Até quando a gente vai dar essas notícias aqui, gente? Até quando? E ainda falando das violências que a gente sofre só porque a gente é mulher, você já deve ter ouvido essa história. A Justiça de Minas Gerais absolveu um homem de 35 anos, condenado em primeira instância a 9 anos de prisão por estupro de vulnerável contra uma menininha, gente, de 12 anos. Esse homem foi considerado inocente porque o relator entendeu que havia um vínculo afetivo consensual entre ele e a vítima. Que eu vou repetir, tem 12 anos de idade essa menina, gente. A gente ouve uma história dessas e a gente fica horrorizada, né? E é bom lembrar que o artigo 217-A do Código Penal, ou seja, a lei do nosso país, diz que quando a vítima tem menos de 14 anos, não interessa se houve ou não consentimento. E é só a gente ter bom senso para entender que com essa idade, uma menina ela não tem maturidade para uma decisão como essa sobre esse caso e sobre os impactos jurídicos e sociais dessa decisão. Eu vou conversar agora com uma convidada muito especial, Thaís Bandeira, ela que é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB aqui na Bahia, já está aqui na nossa sala. Infelizmente, né, Thaís, para falar de um assunto que deixa a gente muito chocada. Seja bem-vinda, obrigada por estar aqui para compartilhar com a gente as suas impressões sobre essa história que já aconteceu tem alguns dias e a gente não diminui o choque. Cada dia que passa, a gente fica mais chocada ouvindo. Bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Com certeza, Renata, a gente imaginar a idade, né, desta menina de 12 anos, na verdade, qualquer adolescente abaixo de 14 anos, nosso Código Penal, como já foi dito, ele já entendeu que essa pessoa não tem maturidade psíquica, fisiológica para manter nenhum tipo de relacionamento sexual. Isso está expresso, a idade é um número objetivo, não tem como a gente ficar flexibilizando caso a caso. É isso. Eu acho que a pergunta que a gente que que não trabalha diretamente com a lei, a pergunta que a gente faz é, como é que pode, se está na lei dizendo que é proibido, que não existe uma pessoa de menos de 14 anos, que eu particularmente já acho uma idade muito baixa, poderia ser mais, mas já está ali na lei que não pode, que não é possível considerar a opinião sobre uma situação como essa de uma pessoa de 12 anos. Por que que mesmo a lei estando dizendo isso, a gente vê uma decisão como essa? Na verdade, o entendimento do tribunal, né, foge um pouco da regra nesse sentido, de falar sobre questão de consentimento, falar sobre a intenção de formação de uma família, falar sobre a própria família da vítima que estava autorizando o relacionamento. Mas a gente sabe que existem motivos e motivos para essa autorização. O Código Penal, acho que ele é muito claro, inclusive ele teve uma alteração em 2018 para frisar mais uma vez que independe do consentimento, independe do relacionamento amoroso entre autor e vítima. Essa menina é vítima de um crime. Sim, e o que a gente fica pensando também é, um homem numa situação como essa ter sido absolvido, um caso como esse abre um precedente para em outras histórias, em outros casos com meninas, que a gente sabe que esse não é o único caso, infelizmente, no nosso país, nem no mundo.
Isso pode tornar mais comum esse tipo de decisão tão absurda? Com certeza, não só a decisão, mas a própria prática, né? Na perspectiva de que a sociedade começa a sexualizar as meninas numa idade muito jovem, né? Uma menina de 12 anos ainda é uma pré-adolescente, a gente está falando de um comportamento já sexualizado. A menina, inclusive, afirma que já tinha tido outros parceiros, que também independe para o crime de estupro de vulnerável, que é o artigo 217-A, e isso é certamente um desserviço para a sociedade, que começa a naturalizar, a normalizar essas práticas sexuais numa idade tão nova. É um absurdo, né? O Ministério Público diz que vai recorrer. Enquanto isso acontece, né? Enquanto isso tudo, esses trâmites estão acontecendo, essa menina segue vivendo. Eu vou botar muitas aspas aqui, né? Como marido e mulher, né? Convivendo com esse homem. Pode haver uma mudança nessa decisão? Sim, sem dúvida. A gente tem ainda fases de recurso, isso ainda vai para o STJ, para o STF, e a gente espera que os tribunais superiores tenham um entendimento divergente em relação ao Tribunal de Justiça de Minas. Sim, para quem está, a gente, acho que todo mundo, toda a nossa sociedade, né, que está ouvindo aqui a nossa entrevista, que está chocado, o que a gente pode fazer num caso como esse? Como proteger as nossas meninas? O que a gente deve fazer se a gente sabe de uma história como essa? Quais os caminhos? Bom, primeiro, se a gente sabe dessas histórias, todos esses crimes de violência contra a mulher e de violência sexual, eles são de ação penal pública, ou seja, qualquer pessoa do povo pode levar esses fatos à delegacia, pode levar esses fatos ao Ministério Público. Não só pode, Renata, como deve. Então, o Ministério Público ele tem a obrigação de agir ao tomar ciência dessas situações, todos os casos de estupro de vulnerável, mesmo que pareça que a vítima está vivendo ali numa situação de marido e mulher. Se alguém sabe de um contexto como esse, pode e deve procurar o Ministério Público para denunciar. Importante, no caso dessa menina, inclusive, foi a própria escola que denunciou, né? Foi a própria escola que percebeu que essa menina não estava frequentando as aulas. Olha o tamanho do absurdo. Provavelmente assumindo ali o papel doméstico, o papel de dona de casa. E imagine só, talvez até em algum momento, assumindo uma maternidade que pode vir em decorrência desse estupro recorrente. Então, é um exemplo, né, de como ali a escola, as pessoas estarem observando a vida dessas crianças, porque infelizmente não é em todos os casos que a família está ali protegendo uma criança, um adolescente, né? E tem esse contexto também social, né? Para além do crime, a gente tem uma evasão escolar muito grande quando essas meninas elas assumem esse papel de mulher, esse papel, né, de estar ali como dona de casa, como chefe de família. Ela está tendo uma evasão escolar, ela está tendo um futuro interrompido, né, uma profissão, um estudo, algo que realmente dê a ela ali uma situação mais digna no futuro, exatamente para estar assumindo um papel de adultização numa idade muito precoce. É um perigo, né? E eu acho que, com certeza, isso é reflexo dessa nossa sociedade que sexualiza meninas cada vez mais cedo, né? Pode parecer exagero, mas às vezes uma roupa diferente, uma roupa de adulto, uma maquiagem, tudo isso, claro, não estou dizendo que todo mundo que faz isso está colocando os filhos nessa situação, as filhas nessa situação, mas se a gente parar para ver, quanto mais a gente puder deixar essas nossas meninas serem meninas, melhor para a segurança delas, né? Com certeza. E algo que a gente fala muito é que é um papel que, obviamente, é do judiciário. Nós estamos aqui falando sobre a decisão do Tribunal de Justiça, mas é também um papel social. É um papel de todos nós. Zelar por essa adolescência, zelar Exato. por essa infância, é um trabalho realmente que precisa ser feito no coletivo, não só pelo Poder Judiciário. Exatamente, Thaís. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu conversei com Thaís Bandeira, que é da Comissão da Mulher Advogada da OAB aqui da Bahia. Obrigada, bom trabalho para você. A gente segue acompanhando essa história. Muito obrigada. Tá bom? Volte sempre. A gente vai para o intervalo bem rapidinho, agora 1h40. Daqui a pouco a gente volta, tá? Não saia daí.
Rapaz, eu já rodei esse Brasil todo, mas frango fresquinho da Gurjão só tem aqui na Bahia. E esse conquistou o meu coração. Fresquinho na churrasqueira, de inteira confiança. O fresquinho tem mais carne, mais sabor, segurança. Festa boa tem música, alegria e claro, tem fresquinho da Gurjão no prato. É frango assado, cozido na chapa, servido com mais alegria. O fresquinho é da Gurjão, é do fim de semana, é do seu dia a dia. Muito, muito mais sabor, muito, muito mais sabor, muito, muito mais sabor. O fresquinho da Gurjão todo mundo aprovou. Muito, muito mais sabor. O fresquinho é da Gurjão, é de confiança. Band Mulher de volta, 1h43. Agora a gente está com Band Saúde. Hoje o tema é alimentação no verão e o quadro traz dicas para evitar intoxicação alimentar. Veja aí. No verão, a fome aparece no meio da areia e, junto com ela, as tentações da praia. Em Salvador, não tem como fugir de um clássico, o acarajé. E foi assim, entre o cheiro do dendê quente e o barulho do mar, que eu fui desafiada. Prova aí, experimenta aí, gatona. Se tiver outra fake news, é de pau. Crocante mesmo. Só a língua de ladeira. Uma delícia. Língua de ladeira pra comer, vem a língua de ladeira. Me siga lá, rapaz, Carolzinha, Praia da Barra. Que vende acarajé, crote, acarajé da Amanda que bota na boca e gama. A baiana garantiu massa fresca, dendê do dia, tudo feito na hora. Mas antes de aceitar o convite, a gente fez o que todo mundo deveria fazer. Olhar o ambiente, observar a higiene e conferir o preparo. A gente sabe que o calor e a manipulação de alimentos, né, não adequado é um resultado de intoxicação alimentar. Então, o que a gente precisa entender é que alimentos eles precisam ser feitos e consumidos imediatamente. Então, se você está na praia e está consumindo um alimento que veio diretamente da barraca, acabou de ser feito para ser servido, não tem problema algum. Mas aquele alimento que você já está preparado, que você percebe que está circulando até encontrar o seu consumidor final, infelizmente ele é um alimento que pode estar tendo risco de contaminação por causa da proliferação de bactérias. Então, a gente deveria realmente evitar por causa das altas temperaturas. Então, se você traz o alimento de casa e você coloca em uma bolsa térmica em um local que esteja refrigerado, ele vai ficar seguro para a sua alimentação posterior. Não tem problema algum. O problema é você trazer uma alimentação de casa, preparado, e você deixar ele exposto ao sol. Aí, nesse caso, ele também vai correr o mesmo risco de uma intoxicação alimentar. Segundos, para. É isso, minha gente, cuidar da saúde, viu? E a gente muda um pouquinho de assunto agora para te contar que a Páscoa esse ano deve gerar cerca de 800 mil vagas temporárias de trabalho em todo o país. E essa pode ser uma oportunidade maravilhosa para quem está buscando uma renda ou quer voltar para o mercado. Vamos conferir na matéria de Márcia Moreira? Veja aí. Com a chegada da Páscoa, os corredores das lojas ganham cores e os ovos de chocolate tomam conta dos espaços. E para muita gente, o período também é sinônimo de oportunidade. É o caso de Gilvan, desempregado há 2 meses, ele conseguiu uma vaga como especialista em atendimento. Eu comecei ontem, né, a loja, ela precisava, né, a Páscoa tá aí, então eu me candidatei há uns dias antes, na sexta eu fui chamada e na segunda comecei a trabalhar aqui, foi super rápido. A Páscoa, celebrada este ano em 5 de abril, deve gerar cerca de 800 mil vagas em todo o país, segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário. Um impulso importante para a economia e também para quem está desempregado e em busca de uma oportunidade. Nesta rede de varejo, são mais de 300 vagas
vagas temporárias na Bahia para reforçar a operação. Entre as atividades estão o atendimento ao cliente, a operação de caixa e a organização dos produtos. E o pré-requisito para a gente é ser maior de idade, 18 anos acima, 50 também. E o legal é que não precisa dar experiência, né? Então tudo isso aí em busca, a gente está buscando para atender a alta demanda, o maior fluxo de venda que a gente vai ter justamente nesse período. A gente se preparou, trouxe mais de 500 itens, né? Desde ovo de Páscoa, tablete, chocolate, caixa de bombom. A Daíse aproveitou a oportunidade, entrou na empresa em abril do ano passado como temporária e depois de um mês foi contratada. Graças a Deus eu consegui essa oportunidade de ficar. Como é seu dia a dia assim na loja? É uma correria, é uma correria que a gente chega, tem que abastecer, arrumar a loja e depois tem que dar apoio no caixa. É uma grande correria, mas eu gosto muito do que faço. É isso aí, correria boa, aquela correria que traz, dinheiro pro bolso, mulher tem que ganhar dinheiro, ter sua independência. Todo dia eu tô falando aqui com você, aproveite, é época boa. A gente fica agora com o recado do Bahia da Sorte, tá? Confere aí. Eu quero saber de uma coisa, você está pronto para mudar de vida em março? Com o Bahia da Sorte, você pode. Toda semana tem novos ganhadores no Bahia da Sorte e março pode ser o seu mês de mudanças. E aí, tá pronto? São 290 mil reais pra você. 290 mil reais para começar o mês no azul. São 250 mil reais só no quarto prêmio e 10 mil reais do primeiro ao terceiro prêmio, além de 10 giros de R$1.000. O título custa apenas R$1 e quanto mais você comprar, mais chances você tem de ganhar. É mudança de vida. Adquira agora mesmo no ponto de revenda ou no link da bio, @Bahia da Sorte. Compre já o seu. São 290 mil reais em prêmios. Bahia da Sorte, custa pouco sonhar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou siga @Bahia da Sorte no Instagram para concorrer a mais de 175 salários mínimos em prêmios. Tem 250 mil reais no quarto prêmio, 10 mil do primeiro ao terceiro e 10 chances de ganhar R$1.000 no Giro da Sorte. Você também pode comprar o seu título no ponto de revenda, site ou aplicativo. Bahia da Sorte, custa pouco sonhar. Chegou o tonalizante que é o seu número. Uma fórmula surreal, com pigmentos de alta pureza, o poder antioxidante e reparador do pistache e fitocolágeno. Uma linha 100% vegana e sem amônia. Tonalizantes Biostratus Color. De volta, 1h52, eu tenho um recadinho para você, vem cá.
Tem gente que compra com inteligência, né? Enquanto muita gente percorre a cidade atrás de preço, de variedade, de segurança, de conveniência, tem um lugar onde tudo isso já está resolvido, no Shopping da Gente. Você encontra marcas para toda a família, produtos exclusivos e importados, opções que respeitam diferentes necessidades e você ainda estaciona sem pagar nada por isso. Olha que maravilha! Não é apenas sobre gastar menos, é sobre ter todas as opções e escolher melhor. Shopping da Gente. Para a gente que sabe cuidar. Quando a escolha é certa, o resto simplesmente chega até você. E agora, mudando de assunto, hoje é quarta-feira, você sabe, né? É dia do nosso quadro Mulher e Mãe, um quadro que fala sobre as mulheres que se tornaram mães. Hoje, a gente vai falar no quadro sobre as mulheres que se tornaram mães durante a pandemia de Covid-19. Quem lembra? Uma situação sanitária do mundo que fez de um momento tão especial quanto a gestação um período de incertezas e de medo para muita gente. Quando a jornalista e apresentadora do Band Cidade, Carol Rosa, minha colega, teve o primeiro filho, Miguel, em 2021, Salvador estava parada por causa do segundo lockdown. Aí eu catei Carol na redação e falei, Carol, vamos conversar sobre isso porque já faz 6 anos. Eu estou tão feliz de receber você aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui. A gente se vê tanto assim na redação, na correria do dia a dia, mas nunca para conversar, né? É verdade. Seja muito bem-vinda, muito especial Obrigada. te receber para falar disso que faz parte da nossa vida, né? A maternidade. E no seu caso, veio num momento, parece que foi ontem, mas já tem 6 anos que Miguel chegou, né? Menina. A pandemia já tem 6 anos, né? Miguel vai completar 5 agora, dia 1º de março. Nasceu em plena pandemia, em pleno lockdown, como você falou. Eu até estava tentando recordar, assim, se foi dias antes dele nascer ou se já eu na maternidade que foi decretado o lockdown. Eu tenho a impressão que, me recordando assim, acho que foi eu já na maternidade decretado o lockdown. Mas me lembro muito da cena, assim, de eu saindo de casa para a maternidade. Foi cesariana, meu parto, e aí eu me lembro, assim, de estar saindo de casa muito cedo, porque o parto foi muito cedo, foi 7 horas da manhã, 7h30, 8 horas. Eu saí de casa muito cedo e a cidade, assim, num silêncio, tudo porque vazio. Era uma segunda-feira. E a cidade, um silêncio, assim, as ruas desertas, né? Então, foi um momento bem marcante. Assim, bem marcante, eu imagino. A gente está vendo imagens aqui da sua despedida. Quando você, último dia de trabalho, você dando tchau, tchau, todo mundo de máscara, você já, ó o barrigão. Ó o barrigão. Para ir para casa, esperar Miguel chegar. Eu imagino a gestação. Eu tive filho em 2022, já setembro. Então, a gente já estava saindo da pandemia. Mas eu me lembro muito dessa sensação da solidão da maternidade. Porque a experiência materna já é muito individual. Mas eu fico imaginando para você e para todas as mães que receberam os filhos nesse momento, foi uma experiência ainda mais solitária, né? Foi uma experiência muito, acho que a gente pode dizer a palavra assim, muito introspectiva, né? E apesar de existir a rede de apoio familiar e tudo, mas a maternidade em si já é algo muito introspectivo e naquele contexto ainda mais. Mas ao mesmo tempo, é interessante isso, é curioso, porque ao mesmo tempo que o mundo estava com medo, né? Eu me descobri grávida no momento em que o mundo sentia medo, né? E eu também sentia medo, óbvio. Mas é muito curioso e muito interessante, porque ao mesmo tempo que eu estava dentro daquele contexto de medo, eu tinha uma vida dentro de mim. Então a maternidade nos permite isso, assim, de você descobrir uma força dentro de você que você nunca imaginava que você poderia ter, né? Então o que me marca, assim, me marcou muito, é descobrir essa força, sabe? É uma força que não é uma força barulhenta de guerrear. É uma força do silêncio, é uma força da tranquilidade, de você pode estar com muitas inseguranças por dentro, mas você escolhe se manter firme, né? E eu escolhi todos os dias permanecer naquele momento de coragem, de firmeza, de força, né? É muito lindo ouvir você falar. Mas é emocionante. É porque é transformador, né? E é uma transformação assim tão natural, que você se enxerga, se olha e fala assim, meu Deus, como é que eu consegui? Mas eu consegui. Conseguiu lindamente. E, Carol, é uma pessoa tão amada aqui por todo mundo, que a gente tá vendo imagens aí, ó, teve a charriata de Miguel, que não deu para fazer o chá de bebê, mas todo mundo... Ramon tá até aqui na redação, e na época, né, ele que organizou esse vídeo aí, ele junto com Carol Melo, editora-chefe do Band Cidade, minha amiga, juntaram amigas também fora aqui da TV e foi surpresa. Eu estava em casa, de repente minha mãe sabia de tudo, né? Que eles estavam ali em contato com minha mãe. Vamos descer ali rapidinho. De repente, a rua silenciosa, né? Em plena pandemia e aquela charriata ali. Foi muito emocionante, foi muito legal, foi muito bom receber esse carinho. Eu imagino. Acho que a pandemia ensinou pra gente que o amor dá um jeito.
O amor dá um jeito de chegar. Eu acho que as crianças que vieram, e foram muitas crianças que vieram nessa época, elas vieram justamente com essa missão de renovar as nossas esperanças, de lembrar que o futuro estava ali, sim, e que ia passar. Tanto ia passar que passou. A gente está vendo imagens de Miguel, a coisa mais linda do mundo. Um mês aí, miudinho aí com um mês. Às vezes eu olho pra ele hoje, assim, ele completando 5 anos, eu falo, meu Deus, eu quero meu bebezinho de volta. A gente sente. Nossa, dá muita saudade. E eu queria te perguntar, ó, 2 meses aí. 2 meses aí, 2 meses. Como é que você se sente hoje? Eu acho que você pode falar aqui por todas as mães que foram mães no lockdown. Olha ele lá grandão, coisa mais linda. Aí é bem recente agora, isso foi ano passado, nossa viagem de férias. Lindo, muito lindo, príncipe. O que é que você sente, assim? Acho que deve ser uma sensação de vitória muito grande, né? Eu acho que aquilo que a gente até falou aqui, né? Essa coisa de descobrir essa força que a maternidade nos dá e essa vitalidade, assim. Você se cansa, é aquilo também. A gente não pode nem romantizar a maternidade e nem ser um martírio. É uma realidade. A maternidade é a realidade do dia a dia, né? Você está cansada, você vai cansada mesmo. Você está desanimada hoje, vai com desânimo mesmo, porque você escolhe todos os dias permanecer. Eu acho que a palavra é permanecer, sabe? Permanecer forte, permanecer firme, vou para o meu trabalho, vou pagar minha conta, porque o boleto vai chegar independente de qualquer situação. Vou criar meu filho e vou continuar sendo essa jornalista maravilhosa que você é. Obrigada. Eu tô vendo seu olhinho dar uma marejada, o meu também tá. Esse quadro é assim, a gente se emociona. Quero te falar muito, Carol, assim, do meu carinho por você, obrigada. Do respeito e admiração pela profissional que você é. Você sabe disso, eu já falei isso para você várias vezes. É lindo te ver e é muito bom, assim, uma honra poder mostrar para as pessoas que estão em casa esse outro lado seu, esse lado mãe, que fortalece ainda mais. Acho que um complementa o outro. Então, a gente fica uma profissional, talvez. Eu acredito muito que as mulheres que são mães se tornam profissionais muito mais competentes, a gente amadurece. E a gente volta para casa e eles estão lá. Então, obrigada. A gente está encerrando o programa. Acabou? Quero te agradecer. Passa rápido, né? Demais. Pois é, petição para esse programa ficar mais longo. Tá vendo aí? Quero te agradecer muito, viu? Eu que agradeço pela presença. por esse momento, é isso. Estou aqui disponível. Falar da maternidade é sempre um prazer. Você vai voltar. Manda beijo para Miguel. Ele com certeza está me assistindo, que eu falei para ele, Miguel, coloca a televisão na Band que mamãe vai falar de você. Um beijo, filho, te amo. Coisa linda. Beijo, Miguel. Tia Rê também tá mandando beijo. Beijo pro Gabinho, Gabriel, filho. Mamãe também te ama. Obrigada, filhos, por fazer a gente mais forte. Com certeza, a gente só fica agradecimento. Exato. A gente fica por aqui. Espero você amanhã, 1h30, ao vivo, tá? Cuide de você. Um beijo. Tchau, tchau. Vou ficar aqui, ó, fofocando mais um pouquinho com o Carol. Obrigada.